Boa noite, mais uma quinta-feira estamos aqui. Quero agradecer você pela sua presença. Eu tenho certeza que Deus vai selar ainda mais aquilo que derramou sobre nós nessa conferência maravilhosa. E eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, nós estaremos mais fortes, mais vivos e com essa chama que não se apagará jamais, amém? Então quero que você fique aí até o final. Quero ver sua chamada aqui nos comentários. Estou aqui, pastor, estou presente. Eu quero mais de Deus, amém? Então quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. Vamos orar para que Deus possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Pai querido, quero te agradecer por essa noite. Te agradecer pela tua palavra viva que nos traz força para caminhar, para resistir e para não desistir. Ministra o nosso coração com essa palavra e que possamos ser cheios do Senhor, que possamos transbordar do Senhor, que possamos ter nessa noite mais uma arma que possa nos manter firmes na fé, em nome de Jesus, amém? Então eu quero ministrar ao seu coração essa palavra, pedir para que os seus líderes pudessem comunicar para você não faltar a essa reunião, porque eu tenho certeza que Deus vai marcar você. E o tema da minha palavra é: onde estão os meus olhos? Você que está anotando aí, onde estão os meus olhos? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu descobri que para que você esteja bem, permaneça firme, tudo depende de onde estão os teus olhos. E eu vou mostrar isso, vou provar isso para você na palavra nessa noite. Como assim, pastor? Tudo depende, querido, da maneira que eu vejo e onde a minha visão está dimensionada. E eu vou mostrar para você através deste verso que está lá em Mateus capítulo 6, no verso 22. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, no verso 22. Quero ministrar essa palavra, talvez você já ouviu esse versículo, com muitas conotações, mas eu quero ler e compartilhar com você aquilo que Cristo ministrou ao meu coração. A Bíblia diz assim no verso 22, Mateus 6, verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então a palavra de Deus, lembrando do tema da minha palavra para você, onde estão os meus olhos? A Bíblia está falando então que os meus olhos são a candeia do meu corpo. Os olhos é que colocam fogo no corpo, os olhos que colocam o corpo a se movimentar. Então, se os teus olhos forem bons, ele levará o seu corpo para algo bom. Se os teus olhos forem maus, ele levará o teu corpo a fazer o que é mal, estar em lugares maus. E a Bíblia diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E eu estava lendo esse verso nessa manhã, e eu estava pensando sobre Jesus. O que fazia Jesus realizar os seus milagres, e eu quero mostrar para você nisso, era porque ele tinha os olhos bons. E eu estava preparando essa palavra, e eu comecei a pensar nas passagens da Bíblia onde mostram as situações onde Jesus passou e curou e teve acesso a algumas pessoas. E Deus ministrou ao meu coração. Jesus, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, cuide para que a luz que é em ti não sejam trevas. E quando eu penso em Jesus, Jesus era uma pessoa que tinha um olho bom mesmo em situações ruins. E o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. O que fazia Jesus uma pessoa excelente? Ele tinha um olho bom, mesmo em situações ruins. E eu vou te mostrar isso na palavra. Na própria escolha dos discípulos, se você olhar os discípulos que Jesus escolhe para ser os seus 12, para dar continuidade ao Evangelho, se você parar para pensar, ele só tinha encrenca. Tinha o ladrão, que depois o trairia. Tinha Tomé, que não acreditava em nada.
Judas, né, que o traiu, tinha Pedro, que era afoito. Querido, se você prestar atenção, Jesus precisava ter um olho muito bom para ver pessoas muito ruins sendo transformadas em discípulos. E aí, se você começar a ver a passagem de Jesus, aquilo que Jesus ia fazendo, você começa a ver que o grande segredo de Jesus era ter um olho bom diante das situações ruins. E aí você olha e presta atenção quando ele ia realizar os milagres, e aí eu fiquei pensando, talvez seja esse o princípio do milagre. Como assim, pastor? Ter o olho bom e certo numa situação ruim e sem esperança. Era assim que Jesus fazia. Jesus chegava, por exemplo, para o cego, que era uma situação bem ruim, e ele o via enxergando. Jesus tinha um olho bom numa situação ruim. Quando Jesus viu a multidão toda com fome, Jesus olhou e falou assim: eles precisam comer. Teve um olho bom diante de uma situação ruim. Outra situação, ele viu a morte, quando a menina ela falece, e aí ele chega na casa e todo mundo começa a falar, a menina morreu, e ele fala assim, não, ela somente dorme, e todo mundo começa a rir dele. Numa situação de morte, ele diz, só está dormindo. Olha que olho bom é esse. Numa situação de morte, Jesus tem um olho bom diante de uma situação de tragédia. Jesus olha e fala assim, ela não morreu não, ela só está dormindo. Ele não está cego não, ele vai enxergar. A multidão não vai ficar com fome não, ela vai comer. Quando a mulher adúltera chega e todo mundo para apedrejar, sabe o que ele faz? Ele tem um olho bom, ele a santifica, olha para ela e fala assim, vai e não peques mais. Querido, sabe o que fez de Jesus alguém que fez a diferença na terra? Ele tinha um olho bom, mesmo em situações ruins. E aí, eu não vou me ater a isso, mas eu quero trazer para você, é tão forte a questão de ter um olho bom, que quando Jesus ele vai curar essa menina que tinha falecido, ele sobe ao quarto e ele fala assim, eu não quero ninguém aqui, senão os pais e os meus discípulos. Por que Jesus faz isso? Porque se tivesse um olho ruim, um olho desacreditado, poderia comprometer o milagre. Jesus tinha, ele pegava tudo que é ruim e tinha uma visão para transformar em bom. Mas depois que ele transformava, ele escolhia qual eram as pessoas que iam andar com ele. Você anda com quem? Com gente que tem o olho bom? Porque se você não andar com gente que tem um olho bom, você vai ser corrompido. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então Jesus sabe o que ele fala? Tira todos esses daqui. Tem olho ruim. Quem tem um olho ruim não consegue ver a bênção, não consegue ver o milagre. Sabe aquela coisa que fala, o olho gordo? Quem já viu? Eu quero dar uma receita para você que tem medo de olho gordo. Colírio Diet. Piada ruim, né? Mas é só para distrair você. Muito ruim. Sabe o que é o olho gordo, querido? É o olho ruim. É aquele que não consegue ver nada de bom. Ele quer o que é do outro. Ele quer o que o outro possui. Sabe por quê? Porque ele não consegue se ver adquirindo isso pelas suas próprias forças. Então o olho ruim, a Bíblia diz o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O que Jesus fazia? Tudo que Jesus fazia era luz, sabe por quê? Que ele via em cada situação de destruição uma luz, uma salvação, porque dentro dele ele tinha um olho bom diante de cada situação. E até mesmo na situação da sua própria morte, ele teve o olho bom. Quando a Bíblia diz que ele chega no Getsêmani e começa a perceber, a alma dele começa a angustiar, ele começa a suar sangue, a Bíblia diz que ele se depara com aquilo que ia acontecer com ele e ele fala o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice. Então ele muda o seu olhar e fala, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mesmo diante de uma situação de morte,
Jesus teve um olho bom. Porque se ele tivesse um olho ruim, ele teria desistido da missão, ele teria desistido do chamado. Mas mesmo diante disso, ele toma um posicionamento. Seja feita a tua vontade. E aí o que ele ganha? Em ter optado escolhido pelo que é bom, é a eternidade. E aí eu quero ler um verso com você que está lá em Salmos, capítulo 121. Salmos 121, no verso 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero te fazer uma pergunta nessa noite, querido. O seu socorro vem de onde? O seu olhar está onde? Seu olhar está no Senhor? Seu olhar está dependendo, tendo um olho bom diante da situação? Ou você só consegue ver isso como um caos? Você consegue ver o tempo de isolamento do o coronavírus acabou a minha vida. Querido, quem aproveitou esse isolamento cresceu em Deus. Eu quero dizer para você que eu li a Bíblia mais do que eu lia, eu tenho comunhão com Deus e eu oro mais do que eu orava. O isolamento me fez ter acesso mais à minha família, às minhas filhas. O que você fez? Se você tem um olho bom, você transforma o que é ruim em bom. Jesus transformava todo lugar que ele passava, porque ele tinha um olho bom. E a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Às vezes, a sua vida é ruim, porque você tem um olho ruim. Às vezes você fala, ai meu Deus, olha a minha vida. Ai, querido, às vezes você tem um olho ruim para ver sua vida. Às vezes você tem um olho ruim para ver seus discípulos. Ai, não tenho ninguém que presta. Talvez, será que são as pessoas ou é o seu olhar? Ai, eu não tenho uma equipe que preste. Eu não tenho uma igreja que preste. Eu não tenho um lugar. Será que é a igreja? Ou será que é o teu olho ruim? Você não consegue firmar em nada. Você não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque às vezes, querida, até mesmo a respeito da tua vida, você não consegue ver. Você não consegue enxergar. E talvez você tenha um olho ruim, ou talvez você ficou com um olhar ruim, que também pode ser. Você andou com pessoas, dependendo para onde você olhou, talvez você mudou o seu foco e a tua vida, você começa a não ver mais expectativa. Sabe por quê? Porque o teu olhar mudou. E aí eu quero que você abra comigo em Apocalipse, capítulo 3, no verso 17. Apocalipse 3, 17. Eu estou em Apocalipse agora. Então você vai ver bastante palavras sobre Apocalipse. Que à medida que eu vou fazendo o devocional, Deus vai me falando. E aí eu quero ministrar para você essa parte aqui que eu li hoje. 3, no verso 17. Aqui é uma carta escrita à igreja de Laodiceia. O anjo escrevia as cartas, né? Para que a igreja pudesse consertar algumas coisas que estavam acontecendo. E a igreja de Laodiceia tinha um grande problema, que eu vou ler para você. Capítulo 3, verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te este conselho, compre de mim ouro fino e refinado, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Às vezes você está pedindo tanta coisa para Deus, mas sabe o que é que você precisa mais pedir para Ele? Senhor, me deixa ver. Às vezes você está pedindo tanta coisa para Deus e você está com um olho ruim. Você não consegue mais ver nada de bom, você não consegue ver coisa boa na tua vida, você não consegue ver coisa boa nos outros, você não consegue ver expectativa nenhuma. E às vezes você precisa orar isso. Senhor, já orei por tanta coisa, me ajude a ver, porque talvez o problema está no que eu estou vendo. Eu não consigo enxergar a saída, eu não consigo enxergar a resposta. O Senhor está falando muitas vezes comigo e eu não consigo ouvir. Tem muitas vezes que o Senhor escancara, que o Senhor falta descer na terra e a pessoa não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque está com o olho ruim. Mesmo, eu já falei que tem algumas, talvez seja Deus falando com você, tem pessoas que Deus mostra situações e Ele não consegue enxergar. Por quê? Porque já decidiu
ter um olho ruim a respeito daquela situação. Nem que Jesus desça na terra, consegue virar e mudar essa situação. Por quê? Porque a pessoa decidiu andar por esse engano. Então, querido, aqui está falando sobre a igreja de Laodiceia. E a Bíblia diz assim: ei, eu peço... Cadê? Diz aqui: dou-te esse conselho, compre de mim colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Eu fui pesquisar uma vez sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, toda cidade, todo lugar tem, às vezes, os seus recursos para a cidade. Então, tem Colombo, tem a festa da uva, tem, não sei, as cidades que são o pêssego, que é o morango, que é o produto que aquela cidade produz. Sabe o que Laodiceia produzia? Quando eu vi isso, eu quase caí para trás. Laodiceia era uma grande produtora de colírio que distribuía para todas as cidades ao seu redor. E você sabe o que o anjo exatamente escreve para ela? Olha o que diz: compre colírio de mim para ungir os seus olhos e poder enxergar. Querido, a Laodiceia vendia colírio, mas era cega. Ela fornecia para todo mundo, mas ela era cega. Ela não conseguia enxergar o seu erro. E Deus, através dessa, Jesus, escreve, e ele fala assim: ei, você produz colírio para todo mundo, mas você é a mais cega. Você é aquela que não consegue enxergar o que eu quero fazer com você, porque os teus olhos são ruins. E aí, querido, a pergunta de Deus para você é: onde estão os teus olhos? Às vezes, pessoas que constantemente vivem numa inconstância são porque têm um olho ruim. Tem um olho que não consegue mais enxergar. Sabe o que mais derruba as pessoas além do pecado na igreja? É o olho ruim. É ficar olhando para o outro. É ficar olhando para as situações que acontecem. Existem pessoas que dizem: olha, mas o fulano fez isso, o fulano está fazendo aquilo, o fulano desistiu, o fulano saiu da igreja, o fulano pecou, aquele é metido, aquele é grosso, aquele está cheio de pecado. Olho ruim. Olho ruim. Você sabia? Eu quero te contar um segredo. Você deve estar na lista de alguém também que olha para você e também vê algo que você sempre faz questão de ver no outro. Será que alguém não também está quase desistindo só por olhar para você? Às vezes você está aí: quero desistir, olha o outro, olha o outro, olha o outro. Será que alguém não está olhando para você e tem se tornado um motivo para desistir a sua própria existência? Querido, o olho ruim te rouba das melhores coisas que Deus tem. E se o outro te rouba a fé, se a ação do outro te rouba de Deus, faz você desanimar, faz você questionar o Evangelho, você fez tudo na igreja, menos converter, me desculpa. Mas se a ação do outro faz eu questionar o que Deus tem, teu olho é que é ruim. O problema não é o outro, não. O outro vai se acertar com Deus. O teu problema é o teu olho ruim que faz você parar e fazendo o que você não foi chamado para fazer, que é julgar. A Bíblia diz que o nosso julgamento é como o trapo da imundícia. Então, querido, talvez chegou a hora de você parar e pensar: por que eu estou dessa maneira? Mas já vi muitas pessoas: mas eu era tão feliz, e posto algumas fotos no Facebook, que tempo bom. Por que aquele tempo não é esse tempo? Porque talvez alguma coisa estragou durante o processo. Talvez teu olhar saiu do foco. E aí eu quero te dar uma palavra, Mateus capítulo 18, no verso 9. Mateus 18, 9. Que diz assim: e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Forte isso, né? Se o teu olho ruim te faz pecar, arranca o teu olho. Arranca, para que você possa entrar caolho no céu.
É melhor entrar caolho do que... Pastor, mas se for os dois, arranca os olhos. É melhor entrar cego do que ir com os dois olhos para o inferno. O que a Bíblia está querendo falar com isso? Que ele não vai arrancar seu olho não, viu? E depois vai, pastor, membro, arranca o olho e coloca a culpa em pastor dizendo que quer ir para o céu. Não faz isso não, que você está errado. A Bíblia está falando, Deus não quer que você fique sem olho. Deus quer que o teu olho se conserte. Deus quer que você seja como Jesus, que em toda situação ruim via uma possibilidade boa. Você já imaginou? Jesus até o final sabia que Judas ia roubar ele, trair, e ele tinha um olhar bom até o final sobre Judas. Um olho bom faz milagres acontecerem na tua história. Um olho bom traz a presença de Deus para você. Porque um olho bom gera fé. Toda vez que Jesus mudava o seu olhar, olhava e via algo além do que era o natural, havia uma transformação. E aí, eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 12. Abra em Hebreus. Capítulo 12. Querido, você precisa cuidar porque a Bíblia diz assim, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se o teu olho for mau, estará em trevas. Mas tem a segunda pior parte desse verso. É quando fala assim, cuidado para que a luz que é em ti não sejam trevas. Você sabe o que é pior do que ter um olho ruim? É não perceber que o olho é ruim. Pior do que ter é achar que o que está vendo não precisa ser mudado. Então a Bíblia está falando, cuidado para que a luz, para que aquilo que você está achando que é bom, não esteja roubando o melhor do que Deus tem guardado para você. Querido, Jesus era um grande candidato a desistir da salvação da humanidade. Por quê? Porque você já imaginou, diante de todo o processo, Jesus vem, ele é escolhido como filho de Deus, começa lá no Getsêmani sendo traído. Ele era um grande candidato para desistir. Todas as situações favoreciam para que ele pudesse desistir. Ele foi traído, chicoteado, foi transpassado, foi coroado com uma coroa de espinho, foi abandonado pelos seus discípulos. Ele tinha tudo para desistir, zombaram dele, mas sabe onde estava o olhar de Jesus? Na eternidade. O olhar de Jesus estava na eternidade. O olhar dele não estava, ai meu Deus, está doendo. Ele não, se o olhar de Jesus estivesse nas dores que ele estivesse passando, ele teria desistido. Você sabe por que você desiste? Porque o teu olhar está baseado na dor que você está passando agora. Por isso você precisa de um olho bom. Porque um olho bom faz você ter esperança da glória. Jesus não desistiu, porque diante das situações ruins e das chibatadas, ele se via no trono. Ele via eu e você, nós estávamos sendo salvos, transformada a nossa história. Então Jesus estava sendo chicoteado e ele estava com um olho bom. Vai passar, eu vou chegar lá adiante. Um olho bom faz você alcançar a glória, querido. Quando o seu olho é bom, está no lugar certo, nada tira você da missão, nada rouba você do que Deus escreveu ao seu respeito. Em Hebreus 12, 2, quero encerrar com esse verso, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. A Bíblia é demais, né? Onde que os olhos estavam? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Mas o que Jesus estava pensando? Daqui a pouco eu vou estar à direita de Deus. Querido, e aqui é um exemplo. Tendo os olhos, olha o que a Bíblia diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tira o teu olho do que é mal. Cuida do teu olho. Talvez, querido, você está preso a tantas coisas.
Porque o teu olho te impede de você ver o milagre, te impede de você enxergar Jesus. Que você nessa noite possa dizer: Senhor, eu quero da tua força, eu quero da tua força em mim. Querido, seus olhos precisam estar em Jesus. Quando os teus olhos estiverem diante de toda a situação que você passar, no que Jesus te prometeu e nas promessas, foi isso que Jesus fez. Meus olhos estão nas promessas, meus olhos estão naquilo que Deus prometeu. E por isso que, independente de qualquer situação, eu não vou desistir, porque os meus olhos são bons. E quando são bons, você está cheio de luz, de esperança, de força para continuar. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, eu quero pedir que o Senhor possa nos ajudar a ver as situações como Jesus viu. Nos ajudar a ver, Senhor, as situações, ó Deus, como Jesus lidava. Senhor, diante dos discípulos tudo virado, Ele teve um olho bom. Ele teve um olho bom na mulher adúltera, Ele teve um olho bom na menina que tinha morrido, e o olho dele era tão bom que ele só via ela dormindo. Que possamos ter olhos bons, que possam ver somente aquilo que nos edifica, e o que não nos edifica, que possamos fazer como Jesus fez. Todos aqueles que não têm olho bom, fica para trás, não vai entrar no quarto, senão vocês vão barrar o milagre. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor ajude cada pessoa que está ouvindo esta palavra a ter um olho bom diante da situação, a ter os olhos fitos em Jesus, na palavra e na promessa, não na circunstância, nem naqueles que retrocedem, mas naquilo que Deus prometeu. Ajuda-nos, Senhor, a vermos todas as situações como o Senhor havia, porque o Senhor habita dentro de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ter marcado o teu coração. E que a partir de hoje, em vez de você ficar olhando para tantos lugares, querendo desistir, muda o teu olhar. Isso faz com que o milagre te alcance e você retorne ao princípio, ao primeiro amor, aquilo que Deus preparou e guardou para você. Amém? Que essa palavra seja guardada no teu coração. Nós estamos juntos, então não deixe que nada te abale. Tenha um olho bom e tudo ao seu redor vai ser transformado. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Estaremos aqui novamente semana que vem, na quinta-feira, para que você possa estar com o seu coração sempre cheio de algo, de Deus, para te fortalecer. Deus te abençoe em nome de Jesus.